Sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma leitura do Devocional 365. Como vocês estão? Nessa segunda-feira que o Senhor já fez e nos entregou para que governasse sobre todas as coisas. Nós iniciaremos a ler a palavra. Bom dia, Alex. Nós estamos no livro de Levítico e hoje será 9, 10, 11 de Levítico. Quem tem a Bíblia já pega aí, já nos acompanha. Gravado, vocês possam ter essa vontade, mas fome e sede pela palavra do que por comida e bebidas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia. Tudo bom, Leite? Tudo bem? Bom dia, Érica. Chegou aí também. Érica, seja bem-vinda. Vamos nessa. Levítico, hoje, de 9 a 11. Isso mesmo. Deixa eu colocar. Levítico, 9 a 11. 9 a 11. Na versão Almeida, revista e corrigida. Isso aí, Alex. Hoje sou eu ou você que inicia? Acho que sou eu. Ontem foi você. Ok. Então, Vamos. para dar início, como diariamente fazemos, a gente fecha os olhos para agradecer ao Senhor, através da oração. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos pelo milagre da vida, por mais um dia, ó Deus. Estamos aqui com a sua graça, fazendo o ID. Obrigado, meu Deus. Pai, que não venha ser o Alex, o Luiz, a estar transmitindo estas mensagens, mas sim o Espírito Santo, que nós venhamos ser só o caminho de transferência daquilo que o Senhor quer fazer através deste momento. A Deus, que cada um que passar aqui, no momento da live, ou posteriormente, venha ser tocado pelo seu poder, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Traz um renovo, ó Deus, a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Pai, toma cada familiar nosso. E assim, eu creio que quando nós cuidamos dos seus, o Senhor cuida dos nossos. Te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Êxodo de 9 a 11, e assim eu começo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e os seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-o perante o Senhor. Olha, isso que eu vi agora, que nessa sequência de animais que tem o holocausto, o primeiro que entra na lista é o bezerro. E foi um bezerro que, quando Moisés desceu a primeira vez no monte, eles fizeram de ouro para estar adorando, por não crer que num Deus vivo, num Deus que a gente não vê, mas sabemos que ele existe, né, por fé. E aqui o primeiro, né, para estar limpando o pecado, é um bezerro. Então, toma um bezerro para a expiação do pecado, para limpar o pecado, né? Um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares, a massa com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então, trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação, e se pôs perante ao Senhor. Sobre o bezerro, vê aqui também. Então, a glória
do Senhor, ela vai vir em cima do seu erro. Então, onde você errar, vai ser limpo e a glória virá. E disse 6. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e o rins, e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E levantou a fissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita, Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Meu Deus. Que história, hein? Não entendi. Que história essa aí. Impressionante. Como que Deus cuidava, como que era a ordenança dele em relação ao que era para ser feito, a obediência de alguns deles, que a gente sabe, né, que o povo ele se corrompia por várias vezes, e aí iam se purificar, iam através de manjares, de adoração, realmente, se redimir dos seus erros. Mas a gente vê a reverência aí da pessoa que o Senhor colocou para conduzir esse povo. A liderança, como ele conduzia, e a obediência de Arão e dos sacerdotes da época, Moisés também. Então é por isso que tudo acontecia, né? Vamos ao 10, né? Então, assim, Levítico 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles,
e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o que não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Ofã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossos vestidos, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Olha que profundo, Alex. Eles não se atentaram, né? Por um momento aí, distraíram das instruções, das ordens do Senhor. E aí aconteceu essa tragédia aí. E o que o Senhor mandou por mandamento por Moisés? Avisar as demais pessoas para que não se indignassem contra o Senhor. Para que mais coisas ruins viessem a acontecer a eles. Então, se você, no momento hoje, você faz uma analogia na nossa vida, muitas vezes nós sabemos o que precisa fazer, nós entendemos claramente, mas por uma distração, ou por uma desobediência, ou mesmo uma arrogância. Não, eu acho que eu consigo, eu posso, eu vou fazer dessa maneira. Aí nós pagamos um preço muito alto, né, por essa desobediência na nossa vida. E aí depois dessa sequência de prejuízos que temos, ainda vamos lastimar. Por que Deus fez isso? Por que permitiu que acontecesse na nossa vida? E aí é que as coisas pioram. Aí é que piora, porque aí eu vou irar contra Deus. Eu vou me indignar. E vou me frustrar. E aí eu me afasto da presença do Senhor. Então foi essa ordem aqui que Deus deu a Arão e aos filhos, aos maiorais que estavam lá na frente, né? Que eles cuidassem com sua atitude naquele momento. Porque aquela atitude poderia fazer com que tudo piorasse naquele momento. Isso mesmo. E é isso que acontece, conforme a sua analogia, né? A gente sempre vai querer culpar aquele que nos criou. Isso só vai nos afastar ainda mais dele. Porque a gente não entende o poder da autorresponsabilidade, né? A gente nos dá o livre-arbítrio. Quando a gente usa esse livre-arbítrio de forma errada, culpa a quem nos deu. Aí se nós fôssemos como um robô, guiado, sabe, manipulado, também iríamos reclamar. Mas ele é tão desprendido, sabe quem ele é, que fala, então vá, fique à vontade para você fazer o que você quer de sua vida. Porém, como chegou com Adão e Eva, falou com Adão e Eva, se, porém, você comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá, você vai perder a comunhão comigo. Então, ele sempre vai dar uma alternativa. E aí fica a escolha nossa. E nessa alternativa que ele vai dar, se a gente escolher se afastar dele, vai ter uma consequência, porque uma plantação é uma escolha. Tudo na vida vai ter. Né? Se a gente escolhe, a gente vai colher algo, algum fruto dessa escolha. E foi o que aconteceu com ele. Fique à vontade. Uau. Mais instrução. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está entre vós, sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então as pessoas obedeceram. E depois de uma dessa também, né, de ver assim ao vivo, e se você voltar antes aqui, fala que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Os dois filhos de Arão, né? Eles eram os responsáveis. Arão, ele foi constituído como sacerdote principal. E a partir dele era feito as ofertas, os manjares, tudo a partir dele e de sua família. Eles tinham todas as instruções, gente. E por um momento os filhos
fizeram algo errado, e o Senhor mostrou ali, independente que, mas eles estão na frente. A justiça de Deus é reta. Ela vem na minha vida, na sua vida. Não tem um escolhido. Todos nós somos escolhidos. Todos nós fomos feitos para dominar sobre todas as coisas. Mas quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente desobedece, sabendo, né, do nosso erro, o Senhor, ele é misericordioso muitas vezes. Mas nesse caso aqui, ele precisava mostrar o seu poder. Era todo um povo que observava, que estava modelando ele. Ele estava à frente, eles estavam à frente. E aí eles viraram as costas para o Senhor no sentido de fazer o que não era para ser feito. Foram punidos severamente. Mas o Senhor puniu, como você acabou de falar, Alex, plantação e colheita. Infelizmente, fazemos coisas erradas e pagamos caro pelos nossos erros. E aqui o Senhor continua falando. O Senhor falou para Arão, para o pai, né? Depois de tudo que aconteceu. Para ele não rasgar seu vestido, não indignar contra Deus. Vinho, e falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho nem bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso, entre as vossas gerações, e para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe falava pela mão de Moisés. Aí mais uma vez o Senhor está aqui reafirmando, né, através desse fato que aconteceu aqui. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, os filhos de Arão, que ficaram. Os dois primeiros morreram. Então tomai a oferta de manjar e restante das ofertas queimadas ao Senhor e a comeis sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santa é. Portanto, o que comereis no lugar santo? Porque isso é a sua porção, e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me tem ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a estátua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e os teus filhos, e as suas filhas contigo, porque foram dados por porção, e por porção dos seus filhos os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A estátua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor. O que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação. E eis que já era queimado, porquanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram. E ele disse, por que não comeis a expiação do pecado no lugar santo? Pois as coisas santíssimas o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação para fazer expiação por diante do Senhor. Eis que não se trouxe o sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés, eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta da expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, foi aceito aos olhos do Senhor. Aqui Arão temeu, né? Ele viu aí a primeira desobediência, ele já ficou atento a isso aí, porque nem só ele, como as demais pessoas não blasfemou, né, contra Deus, não reclamou, não acusou Deus em nada, mas em seguida ele temeu tanto que ele nem fez o que precisava ser feito. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, né, sabemos o que precisa ser feito, o caminho a ser trilhado, aí desviamos, aí pagamos pelos nossos erros, e a partir daí, muitas vezes ainda questionamos Deus, nos afastamos dele, e aí depois disso, o que nós precisamos fazer, ainda deixamos de fazer. Aí é que realmente se afasta cada vez mais. Então, através desse exemplo, dessa palavra, gente, vamos fazer diferente. Vamos buscar entender realmente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela falou para mim, meu
Deus, eu vivia tão aleatório, assim como eu também, em relação ao mundo espiritual. Eu tenho intimidade com Deus, claro, claro que eu tenho, eu oro, eu canto, eu louvo, tá maravilhoso. Mas e aí, será que é só isso? Será que eu não preciso entender qual é o real mandamento de Deus na nossa vida? O que a gente precisa realmente fazer? Porque muitas vezes a gente cumpre uma série de rituais, mas o mais importante nós negligenciamos. Quando você ouve a palavra de... Nós estamos ouvindo a Bíblia, nós estamos aqui lendo, né, ouvindo também o início da palavra. Mas quando você vai lá no Novo Testamento também, que você vai ler Mateus, gente, não é simples assim, não. Existe o mundo espiritual, existe todo um contexto, né, todo um mandamento de Jesus, como ele viveu aqui na Terra, como deve ser cumprido. E aí eu parava, não sei o que, o Velho Testamento eram várias leis. E agora no Novo Testamento, Jesus morreu por mim, me salvou. Não é assim não, gente. Sim, ele morreu por mim, me salvou. Mas o que eu estou fazendo para realmente ser salva? O que eu estou fazendo para realmente me aproximar dele? Mas o Senhor me perdoa. Eu posso errar, o justo erra 7 vezes, o Senhor perdoa. Mas não é dessa maneira aleatória, não, gente. De qualquer maneira, não. A gente precisa nos atentar a isso aí. Essa parte aqui, Alex, nossa, eu achei super interessante. Nesse sentido aí. É um contexto que eu estou vivendo. Aprendendo a cada dia a me libertar aí dos meus conceitos. Muitas vezes a gente acha que é fácil. Não é fácil, gente. É simples. Você precisa decidir realmente viver. Mas não é de qualquer maneira. Verdade. E é uma tecla que eu ainda continuo batendo ali, sobre a fé. Ter por fé que Cristo, quando morre, ele limpa todo esse passado. Claro, tem muitas coisas que nós temos que seguir, sim, que está no Antigo Testamento. Agora, sim, seguir sem regras, sem julgo. Porque se nós observarmos o contexto cristão, todos esses conceitos do Antigo Testamento que ele é interpretado é de uma forma muito pesada. E é por isso que eu vejo por muitas pessoas que eu converso e venho observando, elas aí eu vou botar entre parênteses, né? Se afastam do Senhor por conta desse peso, por não se achar digna quando erra, sabe? Erra, fica com um peso tão grande, um jugo tão grande nas costas, que fala, rapaz, eu não sou digno desse Deus que me vende, desse Deus que só pune. Porque Deus é vendido dessa forma. É um Deus que pune, que bate, que amassa. Mas em todo o contexto que a gente for ver de uma morte, de uma punição e etc., é de uma escolha feita pelo próprio humano. Não foi o Deus malvado que puniu. É uma regra. Bom, se a gente trouxer para o nosso mundo, existe uma lei. Se você matar, você vai ser preso, você vai cumprir X tempo de prisão por conta dessa morte. Mas se você roubar, você também pode ser preso e vai ser punido, pode pegar uma prisão mais branda, então tudo vai de acordo com o que você plantou. Mas não, é vendido um Deus, mas há de entender o porquê disso, né? Para manter a mente cauterizada, presa, junto àquele conjunto de regras, e as pessoas não saírem, não ser livre, como está lá em Gálatas. Mas eu creio muito que haverá essa libertação da maioria desse povo, porque é muita gente presa, com a visão muito tampada, por conta desse Deus que foram vendidos a eles, o Deus malvadão, sabe? Verdade, Alex. É isso. Vamos ao Levítico 11, que a Bíblia 11. também diz, né? O verdadeiro amor joga fora todo medo. E muitos ainda não conheceram o verdadeiro amor. Então,
assisti uma pregação muito forte. Ele falava muito sobre a gente, quando está no mundo, nós temos uma capa. Mas quando entra no mundo cristão, só transfere, só muda a capa, mas continua cheio de erro, sabe? Por conta desses conjuntos de regras. Cá fora a gente vive, quando está no mundo, vive trocentas regras. Aí vira ao lado, continua vivendo conjuntos de regras. Ou seja, você fica preso em várias, sabe, conceitos que o humano traz, mas não vive a liberdade em Cristo. E aí não mudou, só virou um conceito. Se a gente for, aí eu levo para a política, é a mesma coisa. O que aconteceu nesses últimos tempos na política, direita e esquerda. Os dois lados, se você for ver, quer o mesmo objetivo, que é o bem do país. Mas cada um com as suas regras. E ninguém abre mão da forma que o outro pensa. Não olha o lado humano, só o conjunto de regras. Eu sou de direita, eu olho dessa, eu sou de esquerda, E aí entra o conflito. E ninguém entra no senso comum. E aí fica sempre gerando os embates, os pesos, as culpas, etc. E não vai para lugar nenhum. Assim está sendo, infelizmente, o Evangelho. Não está levando para a salvação, não está levando para a liberdade, por conta desses conjuntos de regras. Mas lá em Gálatas, né, ele fala muito bem sobre a liberdade. E o Levítico 11, vamos lá. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. E tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Aí é mais aprofundado, né? Tem que aprofundar para entender mais sobre essas questões de fenda, tal. Destes, porém, não comereis dos que remói ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas. Aí, mas ele já vai especificando, né, sendo mais específico. Este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundo. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso e o chofrango e o milhano e o abutre segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés.
o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a lacusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por este sereis imundo: qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tiver unha fendida, mas a fenda não se divide em duas ou que remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Tudo o que ainda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. O que levar o seu cadáver levará as suas vestes e será imundo, e imundo até a tarde. Eles vos serão por imundo. Estes também vos serão por imundo entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a domina, e o rato, e o cágado segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundo entre todo réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que eles cair alguma coisa, o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come, sobre o que vier tal água, será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão por imundo. Porém, a fonte ou cisternas em que se recolhe água será limpa, mas em tocar o seu cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. E se, deixa eu repetir aqui, e se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, será limpa. Mas se for deitada a água sobre a semente, e se o cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver levará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação. Não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundo por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo e não
contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, para que sejais santo, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferente entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Ele dá o conjunto de regras, se você for imundo, porventura comer, os animais tocarem, etc. Não é perpétuo, né? Então, você será imundo até a parte. Imagina, Deus dá um conjunto de leis, mas ainda assim ele é benigno. Não é perpétuo. É só por um período, para você entender, né, que durante aquele período você vai estar, não vai ser justo da santidade. E a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Sim. Então, é isso. Você acrescenta algo mais, Luiz? Não. Não? É mais regras mesmo, né? Não dá para fazer muito entendimento. Sim. Então, por hoje é só. Encerramos. Iniciando, né, mais um ciclo, que é a semana. Segunda-feira. Início, final de janeiro, início de fevereiro. E aqui estamos. Demorou, eu não sei para você, mas janeiro para mim demorou. E como? Então é isso, gente. Agradecemos você que vai passar pela live, que já assistiu. O livro não está aqui, mas é escritora, está lançando o livro dela, Antídoto do Medo. Tem um link aqui na descrição no YouTube, na bio dela no Instagram, Alice Lorena Oliveira. É um livro que vai te ajudar a vencer vários medos. Através desse livro, ela deu vários passos na vida dela. É um relato, né, Lido, de como você venceu os medos em sua vida. Veja? E agora ela está lançando. Ele pode também ajudar, caso você queira. Porque depende mais de você, porque o livro já está pronto. Agora você dá o seu passo e adquirir, né? Está em promoção, 50% de desconto até amanhã, Liz, 31 de janeiro. Sim, até 31. Amanhã estará em promoção, 50% de desconto. Então, clica no link aqui, na bio dela, e você vai estar bom. Bom dia, gente. Bom dia, Liz. Até amanhã. Bom dia.